Vamos dando boa noite que tem gente já chegando. Boa noite! Oi, Kermit. Hoje eu vou ter que fazer uma força. Minha deusa, eu vou ter que fazer uma força hoje para enxergar porque eu coloquei o celular mais longe. Eu espero que vocês estejam escutando. Enquanto não dá 9 horas, vão me dizendo aí se o som tá ok. Vou até baixar mais o ventilador aqui. Bota no 2. Aqui não tá nada pra mim agora. Já tem 7 pessoas. Boa noite. Boa noite, Kermit. Gente, por favor, comenta aí se o áudio tá bom. Porque eu tô distante do celular e eu não sei se vocês estão escutando direito. Eu vou ter que fazer uma força para enxergar os comentários de vocês, porque eu também não tô alcançando, o celular tá longe. Porque eu coloquei mais longe para que desse para vocês enxergar melhor aqui, porque o tema de hoje, eu acho que pede, né? Eu acho que pede, tá beleza. É uma pergunta. O som tá beleza? Vão dando boa noite aí, boa noite, gente. Vamos aproveitar. Nildia, tô vendo o Kermit aqui, tô vendo o Nildia. Eu vi Marina entrando, vi Amanda. Amanda de Icó. Eita, Icó! Eu nunca fui em Icó. Estavam fazendo fogueira ontem. Mozinho, né? Gleison. Aproveitando, né? A gente tá em casa, aproveita esses pequenos prazeres que a gente não tem muito. A quarentena faz com que algumas pessoas saiam até da cidade, né? Porque não tem previsão de voltar ao trabalho. Então quem tem sítio, quem tem casa em zona rural, acaba fugindo mesmo da cidade, o que é uma coisa boa, porque evita, né? É gente a menos circulando. Ah, ótimo. Obrigado, Kermit. Que bom, Amanda, que bom. Tem duas Amandas então na live. Eu vi duas Amandas aqui. A Amanda de Icó e agora a Amanda de Recife. Amanda de Recife. Que bom que tá dando para ouvir. E eu tô conseguindo ler aqui. Eu não sei como é que eu tô conseguindo isso. Boa noite, Larissa. Boa noite. Já já a gente começa. Tô vendo Nick que entrou. Aí a foto eu não estou conseguindo enxergar as fotos, porque eu vejo pelos participantes em cima, né? E só no comentário é que aparece os nomes de vocês. Já já a gente começa, o pessoal já está entrando. Oi, comadre, que saudade, hoje é sexta-feira. Era dia da gente estar fazendo sessão cinema, era dia da gente estar comendo tirinha. Oi, comadre. Mas tem nada não, vai passar. Isso vai passar, a gente vai ficar bem. Todo mundo garantindo aí sua imunidade, tomando vitamina, tomando sol. Sol é uma coisa muito boa para a imunidade, a gente fica forte, né? O ritmo louco do trabalho da gente, né? Muitas vezes impede a gente de tomar sol. Muitos pegam ônibus para ir para o trabalho, aí entram no lugar de trabalho, passam o dia todo no lugar de trabalho, quando sai já é de noite. E a gente acorda cedinho, né? Acaba que não tomando muito sol. Muita gente vai de carro para o trabalho, vai de carro para a escola, a gente acaba ficando com essa deficiência aí de vitamina D. E tem estudos dizendo que a vitamina D é um determinante aí para a imunidade. Então vamos tomar sol, já que a gente está com tempo, né? Fica lá que nem galeto. A gente se abre as pernas, fica se assando no sol. Minha mãe hoje estava conversando que tinha um médico falando para alguém que as pessoas tomassem banho de sol.
tomassem sol nesses dias e de preferência que abrisse as palmas das mãos e levasse. Foi um médico que falou, minha mãe falou, um médico que falou, de preferência que levasse sol nas palmas das mãos. Olha os chakras aí. Eu disse, mãe, isso aí é uma coisa que eu faço todo dia, porque eu faço saudação ao sol, né, pela manhã e acaba levando o sol. São práticas que a gente tem. Né, Nick? Oi, Aninha. Oi, Ricardo. Boa noite. Gente, tem um monte de gente entrando. Bota a cara no sol, querida. É isso aí. É isso aí. Bota a cara no sol. Bota a cara, bota as mãos, bota o corpo, bota tudo. Vamos pro sol para ficar forte, né? Eu não tô conseguindo puxar aqui os comentários. Se eu fizer isso, eu vou derrubar metade da screen. É isso. Eu acho que já são 9 horas. Acredito. Já dá tempo a gente começar a live de hoje, que é sobre, meio que cada coisa vai puxando, né? Um assunto puxa outro, um assunto que eu vou falando aqui acaba dando ideia para uma outra live, um outro assunto. E falei aqui sobre pentáculo um dia desses, né? Que é um dos instrumentos que a gente utiliza, na Wicca, né? Hoje eu coloquei ele em pezinho aqui, só para ilustrar, certo? Para dar para vocês visualizarem daí de casa. Mas tem um caldeirão aqui interferindo, né? E falei outro dia sobre feitiço com cordas, né? Que corda acaba também sendo um instrumento mágico. E hoje, e aí vem dúvidas, né? Porque fica uma coisa meio fragmentada. E hoje eu propus aqui, né, essa conversa sobre altar, o altar wiccaniano. Por que por que esse tema? Porque o altar ele vai ser o centro da nossa prática, né? Toda a nossa liturgia, fisicamente falando, toda a nossa liturgia, todas as nossas práticas, os nossos rituais, eles vão girar em torno, às vezes literalmente em torno, do altar. Esse ponto focal da nossa prática, esse ponto focal da prática wiccaniana. A Wicca é uma religião muito simbólica, existe uma simbologia muito grande na Wicca. Nós, nas nossas práticas, nós usamos representações das divindades, das forças que nós cultuamos, nas forças com as quais a gente interage durante o ritual. Claudivan! Boa noite, querido. Saudade de tu. Eita, agora me veio um filme agora, Cláudio. Eu já estava vendo um vídeo que tu aparecia. A prática wiccaniana, vou ficar rindo agora até o final da live. A prática wiccaniana, ela gira em torno do... boa noite, Eline. Ela gira em torno do altar, né? Porque é nele que estão os nossos instrumentos, é nele que estão representadas as deidades, as divindades que a gente invoca e que a gente cultua, e as forças com as quais a gente interage. Já falei isso. As forças com as quais a gente interage na nossa prática, no nosso dia a dia, na nossa rotina mágica. E depois eu vou falar sobre rotina mágica, não hoje, né? Mas de repente já é um tema para uma outra live. E o altar, existem algumas considerações para a gente fazer em relação ao altar. O altar na Wicca, certo? A Wicca, como eu já falei, é uma religião que ganhou características e ganhou hábitos domésticos. O nosso ritual ele deixou de ser externo, né? Assim, ele saiu
do lado de fora e veio para dentro de casa. Deixou de ser grandes rituais, né? Deixou de ser aqueles rituais praticados em aldeias, em clãs, e devido às perseguições ele ganhou o interior das casas. E os instrumentos eles foram sendo adaptados, né? Adaptados nos instrumentos domésticos, naquilo que se tinha dentro de casa, para a sobrevivência da arte. Nós na arte somos sobreviventes. E graças a esse fato, né, do altar sair de fora de casa e vir para dentro de casa, os instrumentos se tornaram instrumentos domésticos, isso gerou implicações com relação ao uso do altar. Bom, o que é altar? Né? Todo mundo sabe o que é um altar. Quando a gente fala em altar, quem é católico, tem gente aqui participando da Carol, boa noite. E Eline, boa noite também. Participando da live, que não é da Wicca, são pessoas queridas minhas que são de outras religiões, são católicos, são espíritas, né? São de outras denominações pagãs também. E para muitas dessas pessoas, a referência de altar que se tem é o altar católico. Você chega numa igreja, você vê lá na frente um altar montado, sempre, né? E nesse altar tem um livro, tem um crucifixo, a ele são agregados alguns instrumentos, alguns objetos que são sagrados para a religião católica, e são feitas algumas coisas nesses objetos, porque o altar é como uma mesa, né? O altar católico, na verdade, é uma mesa de comunhão. E o altar wiccaniano, o altar na bruxaria? A gente pensa no altar, a gente herdou esse altar, essa configuração dos altares romanos, mas os altares eles são pré-históricos, né? Os indícios de elevações, os indícios de formação de altar, vem lá das cavernas, quando as pessoas pegavam caça, pegavam crânios de animais e colocavam ao pé de uma árvore ou colocavam sobre algumas pedras com alguma formação que desse para receber esses objetos. Nas religiões primitivas e tribais, quando os humanos primitivos eles tentavam interagir com as forças da natureza para garantir a sua subsistência, para garantir uma boa caça, uma boa colheita, né? E isso se fazia às vezes oferendas e sacrifícios eram feitos em pedras, né? Pedras mesmo. Você chega num lugar, um lugar que é engraçado que esses lugares acabam sendo identificados como pontos de poder, que a gente chama de linha-lei, né? Eles passam eles são colocados, na verdade esses altares eles são firmados em pontos de poder da terra. E aí, por um processo intuitivo, né, das pessoas, dessas pessoas aí lá de antigamente. Então achava-se em um determinado lugar que tinha uma vibração em que se sentia uma certa sacralidade, uma certa conexão com o divino, né? Fosse no alto de uma montanha, fosse numa clareira, dentro de uma floresta, numa parte aberta dentro de uma floresta, e lá tinha uma pedra, e aí o rito, né? Eu estou falando de um rito cerimonial elaborado, mas um rito bem primitivo era feito ali. Oferendas eram feitas ali naquele lugar e eram feitas constantemente, né? Deixava-se comida, deixava-se frutas, deixava-se plantas, deixava leite, deixava mel, deixava... Seja lá o que as pessoas tivessem de bom para oferecer, as forças que elas acreditavam, que às vezes nem compreendia essa questão, nem tinha essa noção de deidade, de divindade, mas era ir nesses lugares, ou no toco de uma árvore, ou numa raiz mesmo, assim, no tronco, na base de uma árvore, se colocava algumas coisas, ou em pedras, né, que surgiram esses primeiros exemplares de altares. E aí, com a formação das civilizações, né, a gente vem aí a expansão do Império Romano, Roma agregou Grécia, Roma agregou aí
essa coisa do sacrário, que eram altares domésticos, né? Eram lugares sagrados dentro de casa, em pontos elevados da casa. O próprio termo altar vem do latim, né? Eu não lembro se altum ou altus, que significa lugar elevado. Se você vê algumas imagens de altares romanos, você vê que é como se fosse uma casinha dentro de casa, no interior das moradias, era uma casinha. Isso deu origem aos sacrários, que os católicos romanos, né? Isso originou os sacrários que os católicos romanos mantêm. Muita gente que é o que muitos chamam de oratório, né? Aquelas casinhas que tem até umas portinhas, e lá o povo coloca as imagens, coloca texto, coloca rosário, coloca vela, e ali faz suas orações. Muitos têm isso dentro de casa. Então foi dessa reminiscência que surgiu o altar wicano, né? Não o altar católico, mas o altar romano. Porque na Wicca nós temos o costume de erigir os nossos altares em mesas, né? Em mesas, às vezes em nichos na parede ou em um criado mudo, dependendo aí da condição, que é o que a gente vai falar agora, dependendo da condição e dependendo da disponibilidade da pessoa, né? Do praticante. Carol, essa palestra é bacana, pois algumas pessoas não entendem a simbologia e a importância de tais instrumentos. E falar de altar, a gente acaba falando de instrumento, né, Carol? Vou falar já também. Hoje em dia, existem eu percebo, né, 3 noções de altar. Eu não estou falando de tipos de altar, mas eu falo noção de montagem de altar. Hoje a Wicca surgiu, né, assim, ela tornou-se pública na década de 50, aquilo ali foi evoluindo para a década de 60, 70, final de 60, começo de 70, foi para os Estados Unidos, naquela efervescência dos movimentos sociais, né? Então tem aí movimento feminista, movimento dos negros, né? Pelos direitos dos negros, a revolução sexual, aí vem a questão da Guerra Fria, guerra disso, guerra daquilo. Então veio o movimento hippie, né? O movimento hippie em defesa da ecologia, o movimento também ambiental, tudo surgiu nessa época, e a Wicca ganhou terreno, né? Nessa época, tanto na Europa, e foi para os Estados Unidos, e na década de 90 acabou chegando aqui no Brasil. Mas durante esse processo, né, durante esse tempo, da década de 50 até a década de 90, eu digo década de 90 porque na década de 90 a gente já tem essas 3 configurações de altar. A gente vai ter aí algumas modificações, dada a necessidade e dadas as orientações das tradições de Wicca, porque da década de 50 até a década de 80, várias tradições de Wicca foram surgindo. Gardneriana, começou na Gardneriana, depois a Alexandrina, quase contemporânea, né? Mas a Alexandrina veio depois da Gardneriana, depois as tradições diânicas com esse movimento feminista, hippie e tal, tradição diânica que nem era Wicca, né? Quando Susana Budapeste começou o movimento que era o Gathering the Goddess, né? O movimento da espiritualidade da deusa, não tinha nenhuma ligação com a Wicca. E o altar foi mudando. O altar, assim como a prática wiccana ela foi se transformando, o altar também foi se transformando. Então, houve momentos em que o altar, as recomendações da montagem do altar eram que o altar ele fosse móvel. Móvel no sentido de você tinha seus instrumentos guardados. Então, durante o ritual você pegava uma mesa, um centro, um baú, né?
montasse, que ela pegasse os instrumentos, colocasse, montasse o altar, mais ou menos como a gente tem aqui, celebrava o ritual, dançava, tal, fazia o ritual, praticava a magia, cultuava. Quando terminasse o ritual, guardava-se novamente. Mas com o passar do tempo, com essa questão de busca por liberdade, com essa questão de busca por direitos, né? E aí vem tudo isso, inclusive a liberdade religiosa, né? Quebrar essa hegemonia judaico-cristã, né? Que consolidava tanto o patriarcado, e o patriarcado, uma instituição que gerou tanta ferida, como uma forma de afirmação, surgiu a cultura, né, em algumas traduções, de altares fixos. Então, o que é um altar fixo? É um altar em que você monta, você tem um lugar na sua casa que você vai reservar para a prática da sua religião, para a prática da Wicca ou da bruxaria. E lá você vai deixar o seu altar montado, começou o ritual, terminou o ritual, o altar vai permanecer lá. Existem implicações filosóficas e implicações metafísicas, né, que justificam a cultura do altar fixo. Então a gente aí já tem dois tipos de altares, né? Dois processos aí na formação do altar. O altar móvel, eita, Morgana passou aqui atrás. O altar móvel, que é aquele altar que você monta e desmonta. Começou o ritual, monta o altar. Terminou o ritual, desmonta o altar. Dá boa noite, Morgana. Diz assim, boa noite. Existe o altar fixo, né? O altar fixo é o altar que permanece montado. Existe o altar, e aí isso é bem recente, né? Dada uma outra necessidade, que é das pessoas que ainda não obtiveram sua independência financeira, pessoas que moram com os pais ou moram com pessoas que não enxergam bem a sua prática, que toleram, não respeitam, né? Toleram, assim, tolerar no sentido de permitir que a pessoa seja wiccaniana, mas não permitir que ela pratique dentro de casa. Existe essa realidade. Começou, a Luna está perguntando, existe essa realidade. Permitir que a pessoa seja, mas não permitir que pratique a religião na casa. Tem muitos pais que fazem isso. E aí a pessoa não tem como ter nem um altar móvel, nem um altar fixo. E aí faz o quê? O altar disfarçado, né? Existe o altar disfarçado. Ou seja, é a disposição de objetos, né? A disposição de objetos na casa, no interior da casa, de modo que ele não fique tão evidente, não chame tanta atenção. Então vamos supor que eu faça um ritual no meu quarto, né? Eu sou um adolescente, um jovem adulto, e que eu não tive minha independência financeira e moro com meus pais que são de uma religião que é contra. Isso é muito comum, viu, gente? São de uma religião que é contra o catolicismo. Então, existe a possibilidade dessa pessoa, de eu, como sendo, né, só hipoteticamente, eu pego, por exemplo, o pentáculo e coloco numa posição, né? Coloco num lugar lá no quarto. Eu pego um quadro de uma deusa, não precisa nem ser a deusa, mas de uma mulher, sim, um nu artístico bem legal. Eu pego um quadro assim, coloco num lugar para ser minha representação da deusa. E eu pego um quadro de um homem ou de um deus, de um homem primitivo ou de um animal e coloco para representar o deus. Eu prego uma espada em um lugar, enfim, eu vou colocando esses objetos, espalhando pelo quarto, de modo que ele não chame tanta atenção, porque ele vai estar diluído, né? Vai ficar como uma decoração. Uma decoração meio esquisita, né, para algumas pessoas, mas vai ficar como uma decoração e não vai chamar tanto a atenção. E aí durante o ritual eu vou e utilizo esse recurso, né?
O que é que justifica cada uma dessas práticas? Você tem um altar móvel, ou seja, monta e desmonta, vem de um tempo, né? Vem de um tempo, isso é defendido por algumas tradições, é recomendado por algumas tradições, que seja assim, porque a Wicca sofreu muita perseguição. A gente não sabe da dinâmica, né, humana, a gente não sabe que caminhos o ser humano vai tomar. A gente hoje, por exemplo, com esse coronavírus, né, como aconteceu na peste, será que vão buscar culpados? Tem gente que é doida, né? Tem gente que é doida, fica pensando na abobrinha, aí fica querendo achar culpado para isso. É quando se atribui, dizendo que tal lugar tem muito doente porque é amaldiçoado, porque o povo lá não adora não sei quem, tal lugar é assim, né? Então acaba tendo perseguições. E por conta das perseguições, algumas tradições dizem: faça esse altar o mais discreto possível, o mais simples possível, porque se perseguidores chegarem, você tem como desmontar aquilo facilmente. Você vai ver as fotos de praticante de bruxaria da década de 50, da década de 60. Eu até trouxe aqui posso mostrar a vocês. Os altares são minúsculos, né? São pequenos, não tem nem decoração no lugar. Lá tem uns instrumentos e só. Quem olha vê que parece um centro de brechó, né? Deixa eu mostrar aqui. Isso aqui é um livro de Gardner, né? Gerald Gardner, o significado da bruxaria. E ele tem um exemplo disso. Eu vou ver se eu consigo mostrar para vocês de longe, né? Aqui. Isso é Então você vê aqui a simplicidade que eram os altares. Isso no comecinho da bruxaria. Né? Os altares, os rituais eram o mais simples possível. Né? Com o passar do tempo, com busca de direitos e com conquistas de direitos, né? Conquistas de vários direitos, os movimentos, né? As coisas foram sendo contestadas, as liberdades sendo conquistadas. Conhece assim, né, Aninha? Conhece a história assim. As liberdades sendo conquistadas, então as pessoas foram expandindo mais, né? Ligando o botão do foda-se, não tem a história, e não dando importância para a opinião de muita gente, e fazendo seus altares, fazendo seus santuários, fazendo seus templos em casa, né? Hoje a gente vê o YouTube, por exemplo, né? Tem muito Witch Tour. O que é o Witch Tour? É o turismo de bruxa. Pessoas que têm vários objetos, né? Casa de bruxa mesmo, aquelas casas com um monte de cristal, um monte de altar. E as pessoas fazem vídeos mostrando seus altares, mostrando suas coisas, né? Mostrando as vassouras, mostrando suas cozinhas mágicas, né? Pessoas que são praticantes de bruxaria fazendo isso hoje, que é como uma explosão de liberdade, dizendo: eu tenho meu espaço, esse é meu lugar, e minha casa, minhas regras, né? E acabam mostrando com orgulho. Então essa é uma outra. Aí essa é a outra esfera de pensamento, né? Que diz que a pessoa deve ter orgulho das práticas, orgulho de sua religiosidade, e hoje deve defender e ter os seus altares fixos em casa. Porém, a gente compreende, eu acho que a gente deve evitar extremos. A gente compreende que a realidade é muito diversa, né? Nem todo mundo tem condição. A Wicca, apesar de ser uma religião muito difundida, mas dia desse, quando eu fiz uma palestra sobre o pentáculo, um pentáculo, um amigo perguntou: Paulo, que você é macumbeiro? Eu disse: não, eu sou praticante de Wicca. Até brinquei, eu disse: macumbeiro é quem faz a macumba, que é aquele instrumentozinho que parece o reco-reco.
eu sou praticante de Wicca. E aí disse, não, então vou pesquisar sobre, porque eu nunca ouvi falar. Veja, uma pessoa, né, século XXI, muita gente não sabe o que é. E as pessoas não têm a obrigação de saber o que é Wicca, não. Né? Não tem obrigação, não. Então, existe essa possibilidade de você ter o seu altar fixo. Inclusive, muitos praticantes mantêm altares diferentes para trabalhos diferentes. Né? Tem um altar na sala, tem um altar na cozinha, tem um altar no quarto, tem um altar no quintal, tem um altar no jardim. Se deixar, faltar até em cima da cama. Eu, por exemplo, né? A gente fica, aqui em casa, fica eu e Messias brigando, né? Eu vou fazer um altar. Messias, não, tá bom de altar. Mas é uma outra possibilidade. Além disso, né? Além dessa justificativa social, existe uma questão energética para justificar a cultura de um altar fixo. Um altar fixo é como o pentáculo, né? Um altar fixo, o lugar, né? Ele acaba recebendo tanta energia que ele vai se tornando uma bateria. Beatriz, oi Bia, eu na vida, né? Pois é, vai se tornando uma bateria, aquele lugar. Então aquele lugar vai recebendo muita energia, vai acumulando muita energia, de modo que o próprio lugar começa a transformar as energias do entorno, né? Torna-se uma espécie, eu já ouvi um termo chamado lumisial, né? Lumisial, que é um lugar de luz, não é um termo wicano não, tá? Mas é um lugar de luz, um foco energético, um ponto de energia, né? De energias benéficas. Afinal de contas, os rituais, né? Os rituais da Wicca, eles têm sempre uma conotação benéfica e as energias vão sendo acumuladas ali, energias de boas intenções sempre, de cura, né? de limpeza, os feitiços que a gente faz, os cultos que a gente faz. Então aquele lugar fixo, que não é desmontado, ele vai se transformando numa bateria energética. E ele vai se sacralizando. Ele vai se sacralizando. De modo que até instintivamente as pessoas que vão se aproximando, mesmo que não vejam, elas sentem uma energia. Elas sentem uma coisa, né? Já ouvi várias vezes pessoas que chegam aqui em casa, né? Chegam aqui em casa e dizem, a tua casa tem uma energia tão boa, chega aqui, tem uma paz, é um negócio, um aconchego, por conta, né, dessas energias dos altares fixos, né, das energias que são atraídas pelos altares. Oi, Vando! Boa noite, filho. Ok? E o altar disfarçado, né? O altar disfarçado. Eu tenho uma opinião, mas uma opinião é somente uma opinião, desculpa aqui. Uma opinião é só uma opinião com relação... Oi, Simone, de Recife, como é que tá a tua menina? Juliana, né? Como é que tá? Deve estar uma moçona. E eu tenho uma opinião sobre o altar disfarçado. O altar disfarçado, a gente tem que tomar cuidado, né? A gente tem que tomar cuidado. E o cuidado que a gente toma com o altar disfarçado, a gente toma com outros aspectos da prática da Wicca. O processo de autoconhecimento, o processo de autotransformação e o processo de amadurecimento, ele precisa acontecer. Nesse processo, alguns desafios são colocados na vida da gente, certo? Eu tenho que tomar o cuidado de não me acomodar em determinados processos e em nome de uma provável impossibilidade de praticar, eu acabo escondendo sempre. Eu quero nessa live aqui fazer uma homenagem à minha mãe, né? Luísa, se ela estivesse assistindo aqui, mas ela de vez em quando aparece, não sei porque ela não apareceu hoje. Minha mãe, Luísa, o nome dela. Minha mãe é catolicíssima, sabe aquela... Ela é muito católica. Católica, praticante e fervorosa. E ela
eu tive a sorte, né, e a bênção de conquistar o meu espaço de prática graças à compreensão dela. Mas ela não vai me deixar mentir. Às vezes, né, acontecia uns pega dentro de casa, né? Por conta de um medo que ela tinha, medo de perder a alma do filho, né? Medo de perder o filho, de fazer com que, medo de ter seu filho levado para um caminho de maldade sem volta, porque afinal de contas, a visão que se tinha na década de 90, se tem muitas vezes, muitas pessoas ainda têm, a visão que se tinha era que bruxaria era coisa do demônio, né? Para você conversar e ter um respeito e uma compreensão, isso leva muito tempo, leva muito diálogo. E graças aos deuses, eu tive essa possibilidade. Eu tive a possibilidade do diálogo em casa, né? E graças a muito, não foi pouco não, viu? Foi muito diálogo, muita conversa, eu fui conquistando espaço, eu fui podendo praticar, eu fui podendo manter os meus altares. Não é com rebeldia, já fica o conselho aqui, não é com rebeldia, não é com aquela coisa de revolta, não é assim que a gente vai resolver as coisas. A gente só resolve com diálogo. Se a gente não resolve com diálogo, não tem como resolver. Certo? Então, respeito a gente ganha com diálogo, com esclarecimento, com informação. E é isso. É até isso que eu tento fazer aqui, né? Nessas lives. Com essas lives. É esclarecer, é desmistificar. Então, uma pessoa que pretende ter um altar disfarçado, faz parte do seu amadurecimento, porque assim, existe uma Constituição que lhe assegura a prática. Polanco, mas não é fácil, né? Você está falando de uma Constituição que garante liberdade religiosa, liberdade de culto, mas eu moro com meu pai que é evangélico, minha mãe que é evangélica, que não... Isso é inadmissível na casa dela. Certo. E aí eu até digo, né? Respeite, você está na casa da sua mãe, Mas, se possível, porque às vezes é possível e a pessoa tem medo. A pessoa fica paralisada pelo medo. Às vezes é possível você ganhar espaço dentro da casa dos seus pais, mas a pessoa se acomoda, né? A pessoa se acomoda. Vá conversando com o tempo, vá falando com o tempo. Alguns conflitos acontecerão, mas como aconteceram, né? Alguns conflitos entre mim e minha mãe, mas sempre foram sanados com conversa, sempre foram sanados com diálogo. Então, você tem um altar disfarçado, né? É válido por um tempo, mas com o tempo vá mostrando para a sua família que aquela sua prática, que aquela sua religião, não vá jogando vela vermelha na casa. Não, vá mostrando que aquela sua prática, aquela sua religião transforma você em alguém melhor. Eu acho que a maior prova de que algo lhe faz bem é se aquele algo transforma você em uma pessoa melhor. Essa é a maior prova. Não é discurso, não é palavras bonitas, não é altar bonito, não é casa decorada, não. É a sua transformação. Você se transformando em uma pessoa melhor, mais respeitadora, mais ética, com uma noção de respeito mais ampliado. Eu não estou dizendo que bruxo é iluminado, não. Mas o bruxo, né, a noção de respeito em um praticante é muito maior do que em outras pessoas, né? Porque já somos de uma religião que é estigmatizada. Então nós já buscamos a defesa por uma prática religiosa que não é bem vista por muita gente. Então, se nós, enquanto praticantes de bruxaria,
que por muito tempo foi contra a cultura, né? Por muito tempo foi caçada, foi banida. Se nós estamos buscando respeito, né, por essa prática, então nós devemos respeitar. Nós tem um negócio como é? Isso aqui lá de causa. Conhecimento de causa. Nós, por conhecimento de causa, devemos respeitar a prática alheia e a escolha alheia, a escolha do outro, né? Então, colocar isso nas suas, não no seu discurso, mas nas suas atitudes, é mostrar que essa religião, que essa prática religiosa é benéfica, faz bem. E é assim que você ganha o respeito, certo? Difícil para adolescente, porque adolescente nunca tem crédito. Um adolescente raramente tem um crédito, né? Porque adolescente fica naquela coisa de instabilidade. Um adolescente é um ser instável, né? E as pessoas dizem, isso é fase. É bom até quando as pessoas pensam que é fase. Ele está fazendo esses negócios aí, se vestindo de preto, negócio de altar, de wicca, de bruxaria, isso é fase. Deixa de pensar que é fase, é bom. É até bom, porque os pais deixam. Mas quando vê que o negócio é sério, que a sua prática é séria, que sua dedicação, sua devoção é algo sério, você vai ficar. E o seu espaço vai sendo conquistado. Certo? Então, tem essas três, era isso que eu queria falar sobre essas três concepções. Altar fixo, altar móvel, altar disfarçado. Você vai escolher aquilo que é orgânico para você. Ok? Você vai escolher aquilo que funciona melhor para você. Existem os três tipos, os três são justificáveis, né? Os três são justificáveis, cabe a você decidir aí qual vai ser a sua postura. Manter um altar móvel, manter um altar fixo. Porque hoje eu tenho, assim, o meu altar pessoal, isso aqui não é meu altar pessoal, tá? O meu altar pessoal hoje fica aqui no quintal, na área de serviço, na área coberta que eu tenho aqui no quintal de casa. Então, porque hoje é o único lugar que não tem acesso de Morgana. Morgana é uma destruidorazinha minha, Morgana, linda. Porque se eu mantivesse esse altar dentro de casa, tudo que tivesse nele já estava quebrado, já estava destruído hoje, né? Então, para mim, manter um altar fixo dentro de casa não seria possível. Então, por essa razão, eu faria altares móveis. Mas como eu tenho uma área de serviço, eu coloquei meu altar lá na área de serviço, né? Porque ela pega, agora ela está diminuindo mais, mas tudo ela pegava, jogava no chão, né? Essas coisas todas. E vamos para o altar. Vamos agora falar propriamente dito, né? Do altar propriamente dito. Isso aqui é um modelo de altar. É um modelo de altar. A configuração de um altar, a disposição dos objetos, ela vai mudar conforme a tradição. Alguns escritores vão sugerir que você monte altar. Morgana é minha filha, Vando, que é uma gata. Não é uma menina, é loirinha, ela apareceu aqui ainda agora. 3 anos ela. Morgana é minha filha. Alguns autores vão ensinar disposições de uma forma, outros de outras formas. Tradições vão ensinar a disposição de altar de formas diferentes também. Cada tradição tem sua forma de dispor. Os instrumentos, né, às vezes mudam, tem instrumentos adicionais, tem tradições que não têm determinados instrumentos, né? Eu tenho aqui Claudivan que não é Wicca, ele é bruxo, da Vannen, de uma tradição nórdica, de uma tradição germânica de bruxaria. E Claudivan, os altares dele não têm esses instrumentos, são outros, conforme a tradição dele, certo? Mas, focando aqui na Wicca, cada escritor ou cada tradição vai ensinar a montar o altar de alguma forma. Basicamente, nós temos isso aqui, que eu trouxe para vocês, como modelo padrão, modelo comum de montagem de altar. Um altar ele pode ser qualquer superfície. Ele pode ser uma mesa grande, ele pode ser
um centro de mesa, ele pode ser um criado mudo, ele pode ser uma prateleira, ele pode ser até uma prateleira dentro de um guarda-roupa, ele pode ser um cantinho de uma prateleira da estante, como pode ser o chão, né? O seu altar pode ser montado no chão. Depende da sua condição. Para você montar um altar, você prepara essa superfície, você limpa a superfície, você consagra, você passa um incenso, você faz uma limpeza energética na superfície. Aí cada tradição vai ensinar de um jeito. Você pode fazer com incenso, você pode respingar sal com água, você pode, enfim, você pode cantar, tocar o tambor em cima. Não sei, cada um vai dizer, fazer uma limpeza e uma preparação dessa superfície. Uma limpeza energética dessa superfície. E aí você forma uma toalha. É tradicional, é muito comum você ter uma toalha preta como altar. Por que preto? Porque preto é a cor da deusa, é a cor da noite, é a cor do universo infinito, é a cor do grande caldeirão onde tudo acontece, onde toda magia, toda criação acontece, certo? Então a toalha preta, energeticamente o preto isola, né? Ele protege, ele isola energias e pronto. No altar você vai colocar os seus instrumentos. Um altar wiccaniano, ele é tanto um altar de culto quanto é uma mesa de trabalho. Pense em uma oficina, né? De artesão, uma oficina de artesanato. O artesão tem a mesa de trabalho. Na mesa ele tem vários instrumentos. O meu cunhado, Adeildo, é artesão. Ele faz trabalhos lindos em madeira, né? Talha de madeira. Então ele tem uma mesa de ofício. Na mesa dele, ele tem uns moldes que são fixos assim para segurar a madeira. E ele tem lá a goiva, ele tem o formão, né? Ele tem o martelo lá, um negócio que ele fica batendo e fazendo lá o trabalho dele. Ele tem os instrumentos dele. Da mesma forma, na Wicca nós temos os nossos instrumentos. Então, ao mesmo tempo em que é uma mesa de culto que tem representações das nossas divindades e das energias com que a gente interage, ele é uma mesa de trabalho. Por quê? Porque é no altar que a gente vai fazer os feitiços. Se esse feitiço é uma corda, como eu ensinei aqui, feitiço de corda, esse feitiço pode ser uma poção, é feita nessa mesa. Esse feitiço é o trabalho com ervas, é feito nessa mesa. Esse feitiço é um feitiço com bonecos, né? É feito em cima dessa mesa, desse altar. Todo o trabalho mágico é feito em cima, é feito nessa superfície, nesse altar, ok? Pronto. O altar ele vai conter os nossos instrumentos, os instrumentos de ofício e as representações dos deuses. Vamos começar pelos instrumentos. O que a gente vai usar no altar? O que a gente precisa muito no altar? A gente precisa do atame. Eu não vou falar hoje sobre instrumento muito não. Não vou focar muito no instrumento não. Vou focar mais no altar, certo? Só vou dar uma palhinha aqui com relação aos instrumentos. Basicamente é assim. No leste está espelhado aqui a minha câmera, ok? Então considera aí o contrário. Então, no leste do altar, no ponto leste dessa superfície, que é o nosso altar, fica o atame, que é um instrumento que nós usamos para traçar, não é para furar ninguém, nem cortar ninguém, nem nada, né? É esse punhal aqui que nós traçamos o círculo mágico, nós construímos o nosso templo, né? Que é o círculo mágico. Então, no leste fica esse instrumento que é o atame. E todos os instrumentos que representam o elemento ar. Então, o atame é o instrumento que representa o elemento ar, porque está ligado à mente, à separação, né? Ao discernimento, por conta do corte, né? O discernimento. Mas existem outros instrumentos, outros elementos que representam ar, por exemplo, penas. Uma pena que você vai usar, por exemplo, para fazer uma defumação. Pega um incenso e você vai espalhando lá com a pena.
O próprio incensário, né? O incensário você coloca no leste. O sino, né? O sino você também coloca no leste, porque o sino é um instrumento de convocação e é um instrumento que marca início, marca as etapas do ritual, né? O início, o fim do ritual, determinados momentos do ritual, enfim. No ponto sul do altar, você vai colocar o seu bastão, que o povo acha que é varinha, não, é bastão, o bastão mágico, certo? O bastão que você usa para invocar, que você usa para traçar símbolos, fazer consagrações. E o bastão é o instrumento ligado ao elemento fogo. E além do bastão, você vai colocar tudo aquilo que, nesse ponto também, tudo aquilo que se refere ao fogo. As velas que você vai usar nos feitiços, você coloca no ponto sul, né? Apagador de velas, você pode colocar no ponto sul, ok? Do seu altar. No oeste, você coloca o que representa a água, né? Um instrumento que representa o elemento água, no caso, a taça. É a taça que vai receber a água do ritual ou o vinho que a gente vai beber, que é consagrado no ritual, certo? Ali fica também a tigelinha com água que você vai usar para fazer algumas consagrações, ok? Você pode colocar nesse espaço também conchas que são, né, que tem uma ligação com o elemento água, perfumes, os líquidos que você vai usar durante o ritual, ok? Você bota aí no ponto oeste do seu altar. E no ponto norte do seu altar você vai colocar o pentáculo. Não preciso falar mais do pentáculo, porque eu fiz uma live só sobre o pentáculo aqui. O pentáculo, eu coloquei ele em pé aqui, mas normalmente ele fica deitado, viu? Que ele é um pratinho de oferenda, você coloca os objetos em cima. Eu coloquei ele em pé só para ilustrar. Mas além do pentáculo, você pode colocar pedras, os cristais que você vai usar durante aquele ritual, né? Pode colocar tudo isso. No ponto esquerdo, para vocês acho que está direito, mas no ponto esquerdo, na extremidade esquerda superior do seu altar, você vai colocar uma representação da deusa, que pode ser uma estátua, eu tenho uma estatuetazinha aqui de Ártemis, pode ser uma concha que tem uma ligação forte com o feminino, né? Pode ser, sei lá, pode ser qualquer coisa que represente o sagrado feminino, que represente a deusa, ok? Normalmente se usa estátuas, porta-retrato, uma imagenzinha, ou então conchas, enfim. E no ponto direito, representando a presença da deusa, você coloca uma vela preta, certo? Uma vela preta, você vai acender durante o ritual. A vela preta acesa simboliza a presença da deusa no seu ritual. E aí no ponto direito, no ponto superior direito, imaginem que você é o praticante, certo? A posição do altar fica em relação a você. É como se vocês estão de frente para o altar. Eu tô nas costas do altar, ok? Você está de frente para o altar. No ponto direito, para vocês estar espelhado, mas no ponto direito, você coloca uma representação do Deus. Uma representação do Deus, que pode ser um chifre, pode ser uma plaquinha dessa, pode ser uma imagem do Deus. O Deus é o Deus cornífero, certo? Então qualquer divindade cornífera, como Pan, como Baco, como Quernunos, enfim, Odin, seja lá quem for que tiver chifre, você bota aqui, para representar o Deus. E uma vela branca. Uma vela branca representando o Deus. Existem traduções que botam duas velas brancas, certo? Existem traduções que pedem uma vela preta e uma vela branca. Existem traduções que no meio dessas duas velas colocam uma vela vermelha, certo? Essa vela vermelha representa os ancestrais. Os ancestrais que são outra classe, né, de seres que nós cultuamos em nossos ritos, porque são aquelas pessoas que deram suas vidas por nós. Deram suas vidas para que nós hoje
pudéssemos praticar a nossa religião. Todos os bruxos, conhecidos ou não, a nossa ancestralidade, né? Os nossos ancestrais, mas essa vela vermelha ela representa a arte, representada pelos ancestrais, por todos os bruxos e bruxas que viveram, deram suas vidas pela arte, deram suas vidas pela bruxaria, professaram a sua religião com orgulho e morreram por ela, ou morreram praticando, né, essa religião. Então é a nossa homenagem a essas pessoas, a essa vela vermelha. Por que vermelha? Porque é o sangue, né? É a cor do sangue, é a cor da ancestralidade, é a cor da linhagem. Ok, gente? Mas tem tradição que não usa isso, tem tradição que usa. Ok? No centro do caldeirão, você vai colocar, no centro do altar, você vai colocar o caldeirão. O caldeirão é o ponto focal. Tem até um texto que diz, né? É o centro do nosso culto. É o centro do nosso altar. Então, se o altar é o ponto focal do ritual, o caldeirão é o ponto focal do altar. Então, o caldeirão é o foco do foco. É onde tudo efetivamente acontece. Certo? É no caldeirão onde a gente coloca as nossas poções. É no caldeirão onde nós queimamos ervas como oferendas para os deuses. E queimamos pedidos. Escrevemos pedidos em papel e queimamos dentro do caldeirão. O caldeirão representa o útero da deusa. Olha que coisa bonita. O útero da deusa. Ele tradicionalmente tem essa formação aqui. Essa configuração. Ele é de ferro. Certo? Ele é de ferro. Ele tem que ter 3 pezinhos, certo? 3 pezinhos, porque representam os 3 aspectos da deusa, a jovem, a mãe e a anciã. E assim, pronto. Então, esse é o caldeirão. Ele pode ser do tamanho que você puder ter. Né? Meu altar é um criado mudo. Você não vai comprar um caldeirão de 10 litros, né? Porque vai ser só para o altar, só para o caldeirão o altar. Então, dependendo do seu espaço, o seu caldeirão tem caldeirões de vários tamanhos. Então, dependendo do seu espaço, você vai comprando aí, você vai providenciar um caldeirão menor ou maior. Se você tiver uma mesa de 10 lugares para ser o seu altar, você pode ter um caldeirão grande. Ok? Igual o meu, o teu atame. Acho que era Mara. Oi, Mara, boa noite. Muita gente escreveu aqui. Acho que era Buckland quem dizia que não deve existir pregos no móvel do altar. O que você acha disso? Rapaz, eu não acho nada disso. Certo? Porque essa coisa de não pode, eu já vi, né? Tem instrumentos que são calçados com prego, inclusive, né, Mara? E por conta do aterrar da energia. E eu não tenho uma opinião com relação à superfície do altar e por mim não faz diferença. Não faz diferença não. Certo? Pronto. E o altar? E o que é que a gente faz no altar? É costume a gente fazer uma saudação ao altar. Porque saudar o altar é saudar os deuses, saudar os elementos, né? Saudar os 4 elementos, porque cada instrumento desse, cada objeto desse simboliza um elemento da natureza, que é o elemento que está dentro da gente. Então, saudar um altar diariamente é pedir as bênçãos dos deuses, trocar energia, trocar a sua energia com o altar e a energia do altar com você. É se alinhar, né? Um altar, eu já vi gente dizendo assim, meu altar é uma bagunça. E eu já vi gente dizendo, não, meu altar é sempre organizado. E aí tem gente que defende, altar organizado é altar que não é usado. Ora, altar organizado é altar de gente organizada. A minha opinião é essa. Altar organizado é altar de gente organizada. Certo, a gente vai fazendo um ritual, vai fazendo 2, o negócio vai ficando bagunçado, mas vamos organizar.
Inclusive, a organização do altar, ela se repercute na gente, né? Ela se reflete na gente. Então, manter o seu altar limpo, o seu altar alinhado, o seu altar organizado, é ter isso na sua vida, né? Isso, exatamente, Mara, Estacas. É manter a sua vida alinhada, né? Porque você manuseia esses objetos. Então não é legal. Ah, é tão charmoso teia de aranha no altar. É não, gente. É sinônimo de desleixo, né? É sinônimo de negligência, sujeira. Ah, meu altar é cheio de pó de incenso. Não, o meu fica quando eu vou fazendo um ritual, né? Dependendo do tempo que durar o ritual, é o tempo que tem de incenso. Por exemplo, a gente usa uma quantidade de incenso que... Eu uso uma quantidade de incenso que vai durar naquele ritual. E aí, fatalmente, se você tem um negocinho fechadinho assim, é bom que protege. Mas às vezes cai, se não tem, o incenso vai caindo, caindo. Mas isso não quer dizer que você deve deixar aquilo ali para o outro ritual, não, para o próximo ritual, não. Limpe, mantenha o seu altar organizado. Mantenha o seu altar limpo. Limpeza é tudo, principalmente nesse tempo de quarentena, né? E já é truando aí. Limpeza é tudo. Organize o seu altar, né? Altar organizado é sinônimo que você tem cuidado com o seu altar. Boa noite, Otávio. Sinônimo, né? É sinal de que você tem cuidados com o seu altar. Parafina cai no altar, sujou a toalha, o bom que preto não vê nada. Você pode remover, né? Você não vai lavar a toalha do altar todos os dias, mas você vê que o negócio está ficando muito sujo de vela, você tira aquilo ali, retira a parafina. Uma dica que eu dou para vocês, isso é coisa prática, viu? Uma dica que eu dou, você vai tirar todo o excesso de parafina e você vai lavar. Tirou o excesso, tirou tudo de parafina que você conseguir, você lava a toalha do altar. Porque aí vai tirar sujeira de pó, né? Lavou, secou, você pega um ferro de passar, aí você pega papel toalha. Vamos supor que aqui está sujo de cera, certo? Aqui caiu cera de vela. Você vai levar isso para o lugar onde você passa roupa, aí você vai pegar um papel toalha, coloca por baixo do lugar onde pega a cera, você pega um outro papel toalha, coloca por cima do lugar onde está a cera e passa o ferro por cima. Aquela cera vai derreter, o ferro não vai grudar na sua toalha porque está no papel, você fica passando, aquilo ali vai derreter e o papel toalha, tanto em cima quanto embaixo da sua toalhinha do altar, vai absorver. E aí vai absorver o excesso e vai ficar um nada, não dá nem para ver. E aí sua toalha fica limpa novamente. Sendo preta, qualquer cor de parafina vai desaparecer. Certo? Qualquer cor de parafina, de cera, de vela vai desaparecer quando você fizer esse processo. Agora, se for de outra cor e melar de vela preta, sola, né? Solamento, vai ficar a mancha. Não tem como sair. Poeira, resto de vela, teias de aranha, não é bom deixar no altar. O altar deve ser tratado como um ser vivo. Porque o altar é um ser vivo, né? Você sabe muito bem, né, Otávio? O altar, ele é a morada dos nossos deuses. A gente quando quer receber visita, né? A gente quando vai receber visita, a gente não deixa a casa bagunçada. A gente quer dar do melhor para essa visita, para as pessoas que são especiais para a gente. Então, a nossa relação com os deuses é muito parecida com as relações sociais que a gente tem, as relações pessoais que nós temos. Então a gente dá do melhor, aquilo que a gente pode oferecer de melhor. Se eu não tenho condições, né, de fazer um altar elaborado, usa aquela máxima: nós é pobre, mas é limpinho, né? Nós somos... Ser pobre não quer dizer... Como é? Ser pobre não é sinônimo de ser sujo. Não ter condições não é sinônimo de deixar o seu altar imundo. Então, são duas coisas totalmente diferentes. Então, manter o seu altar sempre limpo,
é essencial. Isso me lembra quando eu comecei, eu gosto muito de contar essa história, quando eu comecei a praticar o Ica, o meu altar, por exemplo, o suporte das velas eram... hoje dá para comprar nem que seja uma coisinha de pedra-sabão, né? Mas o meu primeiro suporte de velas foi tampa de garrafa. Então foi uma tampinha de garrafa que sustentou a vela da deusa e uma tampinha de garrafa que sustentou a vela do Deus. Eu conto isso para todo mundo. O meu primeiro pentáculo foi um pentáculo de cartolina. Fiz um pentáculo de cartolina. O meu primeiro atame foi um punhalzinho que eu comprei, né, na feira. Vende uns punhaizinhos baratinhos. A minha primeira taça foi uma taça. O meu primeiro incensário era um pedaço de sabão. Peguei um pedaço de sabão, finquei a vela ali e pronto. Esse foi meu altar, né? Esse foi meu primeiro altar. Pessoas que praticam, você vê os mais tradicionalistas, eles até indicam, né? E eles até são meio contra dessa sofisticação que a bruxaria virou, né? Essa extravagância, atames cada vez mais lindos, né? Bastões elaborados, castiçais de prata talhados, não sei o que, aquela vela maravilhosa. Se você olhar os altares antigos, como eu mostrei uma foto antiga aqui, muita gente usava chave de fenda para ser atame. A própria Maxine Sanders, ela fala isso. Já usou chave de fenda para fazer atame. Se você vê os vídeos de praticantes de bruxaria, esses vídeos mais antigos, o atame é um nada. A lâmina do atame é bem pequenininha, parece punhal, lâminazinha de punhalzinho. Sabe aqueles punhais, canivete? Parece lâmina de canivete. Né? São faquinhas pequenas, são abridores de carta. Porque no começo era assim, era muito simples. Né? Keep it simple, né? Deixe simples. Porque é uma outra corrente, Ricardo, incensário é um pedaço simples de bambu. É lindo, né? Um pedaço simples de bambu. Que seja qualquer coisa que seja feita com amor, né? O seu altar deve ter o seu amor, o seu carinho para os deuses. É o cantinho especial para os deuses, né? Para os seres que você cultua, que você ama, que você acredita. Ok? Forminha de empada, ótimo suporte para a vela. É verdade, Otávio. É verdade. É verdade. Mais alguma pergunta? Alguma consideração que vocês tenham para fazer? Eu não sei quanto tempo. Larissa. Achou mais prático e vem da natureza. Sim. O incensário de bambu, né? Os instrumentos é bom que sejam feitos por você. Quanto mais habilidade você tiver de fazer instrumento, melhor. Eu trabalhei um tempo na oficina de um tio meu, e lá tinha um esmeril, né? Tinha um negócio para polir. Se eu fosse wiccaniano naquela época, eu tinha com certeza feito meu atame, porque eu fazia lâminas nesse negócio. E eu com certeza teria feito meu atame nesse negócio aí. Pegava uma barra de ferro e limaria, né? Eu poliria essa barra de ferro para virar um atame. E faria um cabo facinho desse negócio. Perguntas? Não tenho como fazer isso não, Max, tá? Eu tô te devendo essas fotos. Bom te rever também, Vando. Olá, Amanda. Ó, a terceira Amanda aqui. Olá, Amandinha. Tem a Amanda de Icó, a Amanda do Recife e agora a Amanda de Fortaleza, que é Freia, uma irmãzinha minha de clã.
Perguntas? Não temos perguntas? Então era isso que eu tinha para falar com vocês hoje. Freya chegou já no fim, né? Mas vai ficar gravada aí a live da gente. Espero que vocês tenham gostado da explicação. Por sorte eu não derrubei nada aqui, que eu sou estabanado, saio derrubando as coisas. E espero que vocês tenham gostado, que tenha sido de alguma utilidade. Tipos de altares, né? Já que ninguém perguntou, eu posso falar aqui. Você pode fazer um altar na sua cozinha para divindades da fartura, da abundância, da prosperidade, né? Você pode fazer um cantinho, um nichozinho que você tiver, uma prateleira que você tiver na cozinha, você colocar uma imagem de alguma divindade de culto sua que represente a fartura, a colheita. Coloca lá para quê? Para manter sempre corrente, sempre estável, né? Para manter a prosperidade na sua casa, fazer algumas práticas diante desse altar, né? Diante desse altar na sua cozinha. Num quarto você poderia montar um altar para divindades do sono, né? Para divindades do amor, né? Se você tiver um parceiro, uma parceira, se você for casado, tiver um namorado, uma namorada, para manter sempre a questão da harmonia, do amor, né? Familiar. Você pode fazer altar na sala, né? Um altarzinho na sala para as suas relações sociais, um altar para Mercúrio, por exemplo, né? Enfim, você pode ter altar para diversas finalidades, de diversas formas. Eu já vi altar que era um quadro só ser um altar, funcionar como altar, né? Console é muito usado como altar, né? Negócio que você bota porta-retrato, altar de ancestrais, né? Muita gente faz em console, que já fica já fica as fotos da família, e aí no cantinho tem as fotos das pessoas que já faleceram. Coloca lá uma vela, coloca lá acaba sendo seu altar para os ancestrais. Eu falei sobre altar disfarçado aqui, Otávio. Falei sobre altar disfarçado. Um bracelete que é um altar. Eu já vi altar de bolso. Eu não acho muito funcional isso não, porque você pegar um atame era desse tamanho, você pegar um atame desse vai traçar um círculo. Eu já vi um altar de bolso. No tempo da Além da Lenda, Otávio. A mesinha do altar era desse tamanho de uma caixinha de fósforo. Aí tinha o atame bem pequenininho, um cálice bem pequenininho, um caldeirão pequenininho, os castiçais que cabia vela de aniversário. Eu acho que nem isso. Bastão, tudinho bem pequenininho assim, você montava. Aí isso seria altar de viagem, né? Você levava para uma viagem, montava o seu altar, você tinha lá. Eu não acho muito funcional isso não, né? Um altar desse tamanho não tem. Você pode levar você pode ter instrumentos menores e que dê para você levar para lugares. Eu tenho o costume de, quando eu vou viajar e passo muito tempo nesse lugar, eu levo instrumentos, né? E tenho um altarzinho móvel lá nesse lugar onde eu vou para fazer minhas práticas. Altar para Barbie é bem parecido, né? Bem parecido, Amanda. Era lindo. Era um altar, os instrumentos eram todos de estanho, era da linha Além da Lenda, né? Mas é bem pequenininho, eu acho que era mais decorativo, mas tem gente que ainda usa. Enfim, quem sou eu para criticar? Para mim não funciona, né? Para mim não funciona. O altar disfarçado, eu falei aqui, que é você dispor como decoração, né? Você dispõe os objetos como decoração, espalhado pela casa. Deixa eu ver. Bom, eu acho que não tem mais nada, nenhuma consideração a ser feita. Eu queria agradecer mais uma vez a vocês e dizer que é sempre muito bom conversar aqui com vocês. É sempre muito gostoso. Ô Eduardo, chegasse agora. É sempre muito gostoso trocar umas ideias aqui com vocês. Eu aprendo muito. Sabe que quando eu defino um tema,
Eu estudo. Eu pego os livros para lembrar de algumas coisas, às vezes uma data, uma informação a mais para pegar para vocês. E a gente acaba revendo. Isso que eu falo para vocês, eu falo para mim. Né? A gente acaba repensando paradigmas, né? Coisa que a gente acreditava. Eita, como eu pensava assim, ó, para aí como hoje eu estou pensando. Então é um aprendizado mútuo. Isso que eu faço. Eu acabo aprendendo muito nessa brincadeira de live que eu estou fazendo com vocês. Porque eu vou relendo, eu vou revisitando, eu vou revendo algumas crenças minhas. Já está acabando, Eduardo. Chegasse no fim, mas vai ficar gravado aí, você pode assistir depois. Certo, gente? Ó, um cheiro bem grande para vocês. Um final de semana muito abençoado, muito leve. Um final de semana de muitas coisas boas, de muita energia boa para vocês. Certo? Até a próxima. O Pedro chegou agora também, atrasado. Até a próxima e tchau.